Vamos agora falar de Reiki Monogatari, um dos animes mais difíceis desse ano, vamos dizer assim. Aqui temos a história dos Reikis, vamos dizer assim. Eu vou continuar falando muito, vamos dizer assim. Que é um clã histórico lá dos meados de... Rapaz, é velho. Deixa eu lembrar, qual que é a época? Século XII, lá para a época do século XII, onde isso daqui é um compilado de contos vocais, onde eles pegaram esses contos e teve alguns documentos históricos que compilaram esses contos em textos e aí fizeram uma adaptação desses contos em anime. E a Megumi tá falando, sinto muito. E basicamente eles fizeram essa peça histórica retratando de uma forma, obviamente, mais da visão da diretora, da Naoko, que trabalhou bem demais. Ela, inclusive, já trabalhou na Kyoto Animation. Temos aqui uma staff fortíssima, inclusive com a Reiko Yoshida no script. E a Naoko fazendo a direção, então, staff fortíssima. E ela tinha um trabalho difícil aqui, porque é um anime histórico, onde as suas passagens são bem difíceis de serem adaptadas. O texto original, ele tem uma série de versões, e ela fez a sua própria versão desse conto de Reiki Monogatari, onde ela criou uma personagem chamada Biwa, que tem um nome, inclusive, que é uma analogia a um instrumento antigo utilizado para fazer esses contos, né, para fazer músicas em geral, e eles fizeram essa história dessa passagem dos Reikis a uma situação bem conturbada na história, onde eles eram um clã muito forte, muito rico, eles eram truta do imperador, do Shogun no caso, só que coisas foram acontecendo e esse poder, digamos assim, ele foi sendo perdido. E é uma história de tragédia, vamos dizer assim. E é uma história difícil. Por quê? Você tem uma infinidade de personagens, tem muito personagem que vai, de fato, ter funções dentro do seu roteiro, funções dentro da história, funções dentro do clã, ou para representar outros clãs, para representar um império, e você não vai ter tempo de apresentar todos eles, você não vai ter tempo de evoluir a progressão narrativa de todos eles, então você vai ter que escolher momentos históricos e momentos para fazer essa história acontecer. Reiki Monogatari, ele brilha justamente por isso, porque ele pega um momento e esmiuça toda a explicação possível para você entender quem são esses personagens, qual é o contexto histórico que ele está passando, qual é o conflito pessoal que ele está tendo, e juntando tudo isso em cenas que vão transitando de momentos, de tempos, de conflitos, e é uma espécie de uma concha de retalho dessas situações onde você vai costurando e construindo a história em cima desses momentos. E é difícil. É difícil porque a premissa não ajuda a fazer isso. É difícil porque você tem que criar uma situação histórica onde tem até umas adaptações muito interessantes, onde o tom vai ficando um pouco mais ameno em determinadas questões de época, como, por exemplo, questões sobre violência e machismo que eram inerentes nessa época. Eles dão um ar um pouco mais leve e artístico para retratar tais momentos, tais passagens, fazendo Reiki Monogatari ter, de fato, um respaldo histórico, ter toda uma cultura e um momento carregado dentro das suas passagens e fazendo isso de forma criativa. E mesmo com toda essa dificuldade, a Naoko e toda a staff trabalhou demais para Reiki Monogatari ser assertivo. A gente falou, inclusive, a gente fez 2 episódios de gravação falando da primeira metade e a segunda metade, e trazendo muitas informações, muitas referências, explicando inclusive todo o rolê da época, porque é difícil de você entender se você não tem toda uma base histórica desse momento dos reikis, então fica muito encargo de você procurar tais informações da história e conectar personagens às situações, que inclusive ele tem essa proposta, ele se propõe a mostrar esses momentos históricos, só que não explicar de fato como funciona.
Então ele mais faz uma referência e fica a seu encargo e correr atrás da história e entender qual era o panorama geral daquela situação. Isso não é ruim, nada que Reiki Monogatari faça que pareça de fato um defeito ou pareça de fato algo mais frágil. Ele cria uma situação para subverter isso e trazer qualidade em cima dessas dificuldades, seja por dinâmicas de grupo de personagem, seja por montagem de cena, seja por momentos que ele precisa dar grandes saltos de tempo para explicar situações que vão ser extremamente aceleradas. Às vezes você tem uma guerra, uma batalha que é dada off-screen, porque tal personagem citou uma coisa e esse conflito ficou inerente a uma outra citação de outro personagem. Parece uma bagunça, mas se você prestar atenção e entender quais são os contextos de conversa de tais personagens, essas informações vão ser inferidas a você montar digamos, esse quadro criminal, entre aspas, algo que, por exemplo, se você se esforçou para assistir Odd Taxi e conectando informações de tais personagens, Reiki Monogatari é mais ou menos isso, só que com um contexto histórico muito mais carregado. E tudo isso é agregativo, é positivo, justamente porque toda a staff é muito profissional. Não se perde tempo, não se perde momento, cada cena tem impacto na construção audiovisual que importa, que aumenta e que deixa muito mais distintivo. Distintivo é péssimo, é um péssimo termo. Fica muito mais fácil para você entender a intenção do personagem, o momento que está sendo vivido e qual que é a causa e a consequência de tais ações, de tais personagens, agindo de formas às vezes egocêntricas, às vezes pensando no clã, ou às vezes tentando consertar a cagada do que outra pessoa fez. E é muito interessante essas passagens. Reiki Monogatari é uma experiência muito única, onde ele tinha suas próprias dificuldades, ele tinha uma régua, vamos dizer assim, a ser atingida extremamente no alto, e de fato ele conseguiu ser muito assertivo em fazer... Desculpa, engasguei. Em ser uma obra que no final do dia é uma experiência muito única, muito competente e muito brilhante no que ele foi, no que ele propôs a ser e no que ele conseguiu, digamos assim, entregar no final das contas. Porque se ele exige de quem está assistindo e ele vai trazendo uma série de aspectos de mundo que não estão necessariamente sendo contados em Reiki Monogatari, mas são basicamente uma analogia ou uma alusão a um momento histórico, e você entendendo o momento histórico e tendo conhecimento da história, você completa algumas informações que Reiki não te contou, é interessante, porque ele também vai te trazer informações que são vitais, não vitais para o entendimento da obra em si, mas eles vão melhorar a sua percepção de tal personagem, de tal passagem, de tal acontecimento, se você tiver o respaldo histórico. Portanto, né, pelo menos eu dei um 10 pra ele. Eu sei que é uma nota meio alta, eu sei que parece loucura, principalmente por todas as dificuldades que eu disse que ele tem em mãos, mas, cara, você pegar isso daqui sendo um anime de temporada, diferente de quase tudo que você já viu na sua vida, onde ele tem uma proposta muito única, onde ele tem uma apresentação muito única, onde ele tem uma entrega muito única e a dificuldade de conceber toda essa qualidade, ele foi extremamente assertivo e mandou muito bem em fazer isso. Então, se você gosta de um anime histórico, se você gosta de um anime que vai exigir de você para você entender uma série de passagens, porque ele explica, mas você vai ter que pensar. Você vai ter que se entregar na obra para você conseguir pegar todo esse brilho, toda essa grandeza da sua narrativa, das suas passagens, das suas construções. E vale muito a pena. E esse foi Reiki Monogatari.